Fala galera, tudo bem? Voltamos para mais um episódio do nosso Fala Abner. Hoje um convidado bem bacana, vocês já viram no card aí, então naturalmente já sabe que a fera tá aqui. Ele dá audiência, não vou chamar ele de polêmico não, eu não gosto desse papo, eu gosto de chamar um cara de posição, né? De palavra firme, forte, de caráter, né? De posicionamentos sempre positivos, que é o nosso querido Luiz Omar Pinheiro. Aí se você for dizer, pô, me dá aí a ficha técnica do seu convidado, Abner Luiz, irmão, eu acho que ele só não fez gol, né? Assim, profissionalmente falando, jogando bola. O resto, não sei se você vai poder contar tudo aqui, se vai ter tempo para isso, mas a gente vai ter muito o que contar. Esse é o Fala Abner. Se você veio pela primeira vez no canal, assiste outros vídeos nossos, entrevistas bem interessantes. Te inscreve, curte, comenta aí que a gente responde sempre para você. Continua acompanhando, bota aquele alerta legal para vocês sempre acompanharem aí as principais entrevistas, os conteúdos que a gente faz. Tem muita coisa boa vindo aí pela frente, só que eu ainda não posso contar para vocês, mas já vocês vão saber também. Também vai lá no nosso Instagram e comenta com a gente, conversa com a gente. Luiz Omar Pinheiro, satisfação, não sei o que vou te chamar de amigo, irmão, às vezes pai, tio, só não avô, né? Porque não ia ter neto de 45 anos, né, Luiz Omar? Abraço, irmão. Abraço. Pegava mal realmente você me chamar de avô, né? Mas eu fico feliz de estar aqui no Fala Abner, né? E o pessoal às vezes tem mania de falar assim, o Luiz Omar é bocudo. Não, eu não sou bocudo, eu sou realista. E pode falar a verdade, e doa a quem doer. Com certeza o nosso bate-papo aqui vai ser um dos que vai ter o pico mais alto de audiência, vai ser esse bate-papo. Porque começou fazendo confusão. Porque onde eu chego é cruel. Porque eu sou bom de resenha, sabe? Eu não conto historinha, eu conto fato. Porque eu falo sempre, Abner, que Deus me deu o dom de eu ter quase que um HD na minha cabeça. Eu me lembro das coisas que se passaram na minha vida com uma clareza excepcional. Por isso, eu sou bom de resenha. E sobre isso, Luiz, tu moleque, tu garoto, tu criança, teu pai com a tua mãe, com teus irmãos, já tinha essa verve, já tinha esse jeito, o futebol seria uma coisa que tu estaria próximo de uma forma ou de outra, inevitavelmente, não? Sim, eu acho que as coisas nascem com a gente, tá? Então eu digo sempre para os meus amigos, para os meus filhos, que eu acho que a chave do meu sucesso é que eu fui um cara sempre feliz. Eu fui um cara que eu fui feliz na minha infância, eu fui feliz na minha adolescência, eu fui feliz na minha juventude, eu fui feliz no período onde eu deixei de ser jovem para começar a ficar idoso, com 40 anos, com 50 anos fui feliz e sou feliz até hoje. Então eu até meus 14 anos, mais precisamente, 16 anos, 15, 16 anos, eu morei na Aclamação. E morei perto do Campo do Norte. Então ali eu já era treinador de um time lá, tá? E organizador de um clube que jogava um campeonato de pelada lá, organizado pelo saudoso Hermínio Calvini, que foi nosso vice-governador, nosso deputado estadual, vereador, e ele organizava isso. E eu já era treinador naquela oportunidade, já me envolvia com o futebol. Em seguida, fui ser treinador de futebol de salão lá no Espada, daquela lenda do futebol de salão, o senhor Adamor me convidou e aprendi muito com o senhor Adamor e fui técnico do Espada, 2 anos, inclusive treinei o Coronel Rildo, foi meu pupilo lá, eu era treinador, isso com 16, 15 anos. Não aprendeu nada, né? Eu tentei ensinar para esse garoto, tá? Entendi. Eu fiz o possível para ensiná-lo. Daqui a pouco eu enfrento ele lá, você aparece, outro tira-dente. Então, essa eu vou dizer que foi. Entendi. E tem registro, inclusive tem fotos dessa época, tá? E desde esse tempo eu já tinha essas coisas com envolvimento com o futebol, não é de hoje. Então. Porra, então, essa é exclusiva. Luiz Omar Pinheiro foi técnico de futebol lá no Norte, no time de pelada, e no tradicional Espada do seu Adamor, que eu enfrentei várias vezes no futsal paraense, como mirim, infantil, infanto, o glorioso Espada, que se eu não me engano, o Espada era na Pedreira, não? Na Cremação. Na Cremação. O Estrela que era na Pedreira. Que era na Pedreira. Tá vendo como eu conheço das coisas? Pois é. Luiz, aí a gente começa a te encontrar no futebol, acredito, no Paysandu já, como associado, como conselheiro, como ativista, como cara que estava ali próximo de todo mundo, foi mais ou menos isso, né? A minha trajetória no Paysandu, porque tem coisas na vida da gente que a gente não pode mudar também. Então, por exemplo, tem uns paradigmas, alguns provérbios, que o mais famoso é aquele que diz o seguinte, que não pode se meter em política, em futebol,
ia querer entrar com mulher bonita no lado se não tiver a grana, tá certo? Não tiver a grana. E eu não sou rico, tá? Eu vivo bem, eu ganho um bom salário, eu sou um trabalhador e ganho um bom salário. Tive sorte de ingressar nessa profissão, que também não era assim lá atrás, evoluiu com o passar do tempo. E quando o Asdrubal foi ser presidente do Paysandu, foi quando eu comecei a frequentar o Paysandu, precisamente em 91, quando o Paysandu foi campeão brasileiro, por conta da minha amizade com o Asdrubal. Então eu comecei com aquele torcedor que gostava de lá no meio, mas era o torcedor que era amigo do presidente, viajava junto com o time e tal. Aí começa a minha trajetória no Paysandu. Começa a entrar aquele vírus no sangue, o cara começa a conviver nos bastidores, é o time do coração dele, tem tudo isso, né? Não, porque na realidade preciso a gente contar também por que isso. Deus me deu também um dom, graças a Deus, quase tudo que eu quis ser e fazer nessa vida, ele me deu oportunidade de eu viver isso. Então, eu, como um torcedor comum, eu ia para a arquibancada, tá certo? E tinha meus ídolos, tá? Como dirigente. Eu gostava do Miguel como dirigente, tá? Gostava do Geraldo Rabelo como dirigente. Gostava do Julinho Bendahan, tá? Do Falângula. E, por exemplo, alguns dirigentes tinham um comportamento, outros tinham, ou então o Miguel adorava entrar com o time em campo, ele era diretor de futebol como presidente, ele entrava, o pessoal saía ali pelo trio na Curuzu, no Mangueirão, já gritando tapinha na costa, e eu, como torcedor comum, eu disse, porra, um dia eu vou ser presidente desse clube, vou fazer isso que nem o Miguel, tá certo? E Deus me deu oportunidade, que com o passar dos tempos, eu vim tornar presidente do Paysandu. Por tá? isso que essa tua presença sempre ali no túnel, ali no campo, é mais ou menos isso. Sim, no início sim, enquanto não tinha tanta confusão de não podia dirigente, que antigamente podia o dirigente pro banco, podia entrar com o time na frente, aquela de confusão, todo mundo fazia, o último que ele continuou fazendo isso foi o Eurico Miranda, eram os dirigentes raízes que acabaram, né? Então eu via o Miguel fazer aquilo ali, eu achava bacana e eu dizia para mim mesmo, contigo eu fosse isso aí, presidente desse clube. E foi. Aí, Luiz, tu chega na presidência do Paysandu, e eu escrevi durante muito tempo nos jornais, às vezes as pessoas ficavam chateadas comigo, eu dizia assim, olha, o Luiz Omar, em 2007, o Paysandu fez 1 ponto só na Série C do Campeonato Brasileiro, não caiu porque não tinha uma divisão menor, foram jogar a chave da Curuzu lá na rede do Luiz Omar, ele não pediu para dar a chave para ele. E aí ele foi para lá, vocês estão batendo, vocês estão criticando, vocês deviam ajudar. Como foi, Luiz, para tu... Eu acho que tu não foi nem eleito, né, na tua primeira administração? Não. Conta pra gente. Foi um matado tampão. Primeiro preciso voltar um pouquinho atrás, tá? Quando eu me aproximo no Paysandu, eu fui ser diretor de futebol do Rui. O Asdrubal renunciou, o Rui terminou o mandato do Rui e eu era o diretor de futebol do Rui. Fomos campeão paraense já em 92, com aquele célebre 4-1-0, que se terminou com o gol do Mendonça. Eu era o diretor de futebol junto com o Osimar Dias Vasconcelos, nosso querido rato ensaboado. E começa a trajetória ali, no futebol profissional. Aí o Rui foi eleito presidente e eu continuei como diretor de futebol do Rui nos 2 anos que o Rui foi presidente do clube. E o Geraldo chegou no meio do mandato do Rui. E o Geraldo foi eleito presidente e eu já fui junto com o Geraldo, vice-presidente. Então tem uma história no Paysandu. Eu fui diretor de concentração com o Asdrubal, eu fui diretor de futebol do Rui, eu fui diretor de futebol de salão, numa transição entre o Rui e o Geraldo, depois fui vice-presidente, tá? E a administração do Geraldo foi desastrosa, tanto é que eu saí antes, eu renunciei antes, quando eu vi um negócio muito feio, ele não querendo ouvir ninguém, eu renunciei, tá? E ele continuou e foi cassado. E teve uma eleição de 2000, a eleição que elegeu o Tourinho, tá? Quando o Paysandu passou por uma reformulação, o Paysandu nesses anos sempre passou por reformulação, e nós tínhamos disputar a eleição, eu e o Ricardo. Eu ia disputar a eleição para presidente, e compus com o Ricardo. Nós perdemos a eleição para o Tourinho, então. E teve até uma confusão na sede, briga, onde eu fui acredito. E ali eu disse que eu não ia mais remeter em Paysandu. Ali. Tá, eu diria que eu ia remeter em Paysandu. Naquela eleição, era o Tourinho candidato a presidente. O Joaquim Ramos parece que também estava, Era, né? o Joaquim Ramos seria vice-candidato, era vice-presidente do Tourinho, tá? E aí começa uma fase do Paysandu. Desculpa, eu lembro. Teve uma reunião lá na Sudã, e aí chamaram a imprensa para um comunicado. O candidato era o Joaquim Ramos. Isso. Chegou lá, mudou, era o Tourinho o candidato, parece que o Joaquim era o vice e acabou dando o Tourinho. Preste atenção. Nós recebemos unindo essa chapa, eu e o Ricardo, e nós estávamos muito forte, muito forte.
E tem a história do Ricardo ter pego o Bugre e ter ido para Salinas desviar a cabeça, não tem essa história? Teve essa confusão, teve uma história que talvez a história, esse dia talvez tivesse mudado a história do futebol paraense, que eu recebi um telefonema do Torinho. O Torinho era presidente do clube. E a eleição foi em 2000, ele era presidente. E ele ia para a reeleição. Ele me telefonou, queria falar comigo, mandou o Osimar, o Rato Saboado, me ligar, que ele queria falar comigo. E nós fomos para uma reunião secreta, lá no antigo Equatorial Palace Hotel, lá em cima, só nós três, eu, Torinho e Rato Saboado. Estamos todos três vivos para confirmar essa história. Ontem eu fui convidado para abandonar a chapa do Ricardo e passar para a chapa do Torinho. Eu seria o vice dele, ele tiraria o César Neves, que naquela altura era o vice. E eu não concordei, porque eu disse, Torinho, eu sou um cara, eu tenho um caráter, cara, eu estou reunido com esses caras desde o início do ano, não é que pode ser agora que eu passei pro teu lado? Mas tu faz perder a eleição, sim, eu perco, mas perco com dignidade. E como realmente perdemos essa eleição, eu não aceitei isso. Talvez se eu tivesse aceito, a história pudesse ser diferente, mas a história não se muda, não tem jeito, tinha que ser assim. Então, o Torinho ganhou a eleição, e eu jurei que eu não ia mais me meter no Paysandu, do modo que eu espertei uma eleição, onde eu fui agredido, tal, uma briga lá na eleição, tudo, e o Paysandu entra numa fase áurea, que durou precisamente 6 anos, um período que o Paysandu arrecadou muito dinheiro, muito prestígio, e em seguida o Paysandu entra numa das suas piores crises dos seus 100 anos de existência, que foi a era após Torinho, tá certo? Que o Ricardo tentou junto com o Miguel, tá? E não conseguiram, porque o Miguel adoeceu, o Leonan era o vice-presidente do Miguel, foi nomeado desembargador, ficou só o Miguel adoeceu e foi para São Paulo, o Paysandu ficou sem direção. A coisa no Paysandu, naquele período, mais precisamente já em 2008, era horrível, era horrível. Tanto é que jogaram a chave lá, você vai jogar a chave, é verdade, jogaram a chave lá, o porteiro pegou e levou na casa do Isobá Souza. Aí se lembraram, só uma pessoa pode te aceitar, chama-se Luiz Almar Pinheiro. E ninguém questionou, porque só eu mesmo, só um cara tipo eu, um predestinado por Deus, poderia aceitar aquilo ali. Horrível. Para a gente te colocar pisando na Curuzu, o que tu achaste da exclusão do quadro associativo do presidente que mais ganhou título importante no futebol paraense, principalmente no Paysandu, no caso do Tourinho? Eu não estava no Paysandu nessa época, mas não sou homem de fugir do meu posicionamento, porque nesse tempo eu não era amigo do Torinho, eu nunca fui amigo íntimo do Torinho. Passei a ter um relacionamento melhor de amizade com ele agora, já nos últimos 3 anos, 4 anos, uma coisa assim. E na época, se eu tivesse lá, eu ia ser favorável. Ia ser favorável, porque a lenha que ficou foi muito grande. A lenha que ficou foi muito grande, tá? Mas depois, se eu lá dentro, eu disse, isso não adianta, não vai levar nada. Eu acho melhor até trazer o Torinho, porque talvez, trazendo o Tourinho, a gente conserta um erro, porque eu não precisava aquilo tudo. Não precisava aquilo tudo, tá certo? Ele foi um mau presidente, mas outros também já foram. Mas tu fala mau presidente administrativamente, financeiramente falando, ou mau presidente em tudo? Não, veja bem, administrativamente falando. Porque ele poderia não ter deixado naquela situação o clube, sabe? Então, ele podia ter entrado numa história que acaba que toda a conquista dele foi ofuscada pelo modo que o Paysandu ficou após a era dele. Mas ninguém fala quando o Paysandu está sendo transmitido na televisão, na Globo, no Sport TV, ninguém diz assim, olha, o Paysandu que quase vai à falência ou foi à falência em 2008. Não. O Paysandu que ganhou do Boca, o Paysandu que classificou em primeira fase, uma das melhores campanhas brasileiras na Libertadores. Ninguém fala disso. Não, e nunca vai falar. Nunca vai falar. Em lugar nenhum do mundo fala-se das mazelas que os presidentes dos clubes fazem. Geralmente falam das conquistas. Porque o que interessa no futebol é as conquistas. O que fica, sempre tem um doido para solucionar, para arranjar, para consertar. Sempre foi assim o futebol, desde o seu início. Então, ele foi o presidente que conquistou as maiores glórias do Paysandu. E acho que foi muito dura a punição que foi aplicada para ele, tá? Tanto é que eu acho que deveria eu tentei rever isso e acho que está na hora de rever isso, devolver os títulos do Toninho. Então. Toma uma água aí, só eu quero dizer que a Expresso Vale está patrocinando esse nosso episódio aqui. A Expresso Vale, você que acompanha sempre o canal sabe do que se trata, ela é a que transporta a tua mercadoria de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte,
traz tudo certinho. Tá pagando caro o teu frete para Belém, você é comerciante, você é dono de empresa, quer trazer com o Expresso Vale, vai lá no Instagram da Expresso Vale, que ela valoriza o teu negócio e traz com muita responsabilidade, tá bom? Daqui a pouco eu conto outros patrocínios que a gente tem aqui no canal. Luiz, aí em 2008, que Paysandu tu encontra? Esse de Terra Arrasada? Olha, foram na praticagem atrás de mim, precisamente era 8 horas da manhã para 9. E à noite eu já era o presidente do Paysandu, porque fizeram uma reunião extra, como é que se diz? Uma assembleia extraordinária, para eleger o vice-presidente, porque o Leonan tinha renunciado e o Miguel estava em São Paulo. Ou seja, não tinha nem quem... Não tinha ninguém para assinar nada no clube. Aí eu assumi como vice-presidente e um mês depois o Miguel faleceu, tá? E até então eu não tinha ido na Curuzu, não tinha conhecimento da situação real que estava o Paysandu. Quando acabou esse negócio de noite que eu desci lá para baixo e fui no outro dia na Curuzu, me deu vontade de eu voltar, quando eu vi o tamanho que estava o negócio, horrível, tá? O Paysandu sem vaga na Série C, veja bem atenção, sem vaga na Série C, porque naquele ano a Série C o Paysandu tinha caído da Série C, então ele ia brigar pela uma vaga no estadual. E tinha terminado o primeiro turno, onde o Paysandu tinha perdido para o Águia. Então ele já tinha perdido a vaga da Copa do Brasil, restava uma só para ser campeão, para jogar o segundo turno. E o Paysandu ele tinha a maior pontuação ainda do campeonato. Do Parazão. Do Parazão. Salário atrasado, 3 meses atrasado, o Givanildo indo embora, os jogadores do Givanildo indo embora também. O Givanildo no meio de tudo isso. No meio de tudo isso. O Givanildo foi embora no meio, e foi os jogadores com ele, só tinha para ser 3 contratações, tá certo? E nós fizemos 2 pós-contratações, mas erramos na terceira. E conseguimos a vaga na Série C, graças àquele gol do Zé Augusto aos 47 minutos do segundo tempo contra o Anani, deu aquele empate no Mangueirão. No Mangueirão, que garantiu a vaga do Paysandu, que é o célebre jogo que eu beijei a chuteira do Zé Augusto. Ali tu te torna o cara, como é que eu posso dizer? Tu te torna o cara do barulho no futebol paraense, da tirada, de tudo, né? Porque aquilo foi muito importante para o Paysandu ficar parado, porque já tinha ficado parado no ano anterior, porque a Série C para o Paysandu acabou em julho, quando ele fez só 1 ponto. Acabou em julho, então ficou o segundo semestre todo parado. Foi quando saiu o Paysandu pelo interior, aquela célebre viagem para Portel, que foi matéria do Jornal Nacional, foi nesse período que ficou parado. Então, eu pensava, meu Deus, eu como presidente, estou começando agora a ficar de novo parado o Paysandu e dívida que não acabava mais. O Zé Augusto faz o gol, foi empate esse jogo? Foi empate. O Paysandu precisava do empate. O Zé Augusto faz o gol, ele corre para a galera no antigo fosso do Mangueirão. Você corre atrás do Zé Augusto, chega lá, tu vai, ele levanta o pé e tu beija a esteira dele. Justamente, eu tenho essa cena até hoje com muito orgulho, tá? Porque aquilo mudou a história do Paysandu. Então, veja bem, eu assumo o Paysandu depois de um período ruim pra caramba, e com toda a dificuldade, transformei o Paysandu, dei o pontapé inicial para o Paysandu voltar para uma primeira divisão. Eu não queria disputar uma Libertadores, mas se é possível, sim, porque o Fortaleza está disputando, o Paysandu também poderia. Então, eu pavimentei a estrada toda. Inclusive, você foi muito feliz no dia que eu classifiquei o Paysandu. Eu tenho guardado isso até hoje, que você fala na sua coluna, fez especial para mim, dizendo que eu tinha pavimentado, que eu peguei um osso buco e estava deixando um filé na mesa. Tá certo? Porque tu sai do Paysandu, deixando o Paysandu na Série B, né? Na Série B. Porque ele está agora há 5 anos tentando retornar e não consegue. Aí vale ressaltar, para minha infelicidade, quando eu pego o Paysandu na Série C, a CBF diz que a partir dali não ia pagar mais as competições, nada na competição, tu te lembra disso? Passagem, hospedagem, traslado, bola, nada. Então eu joguei 4 Série C assim. Na que eu consegui, junto com o presidente do Santa Cruz e do Fortaleza, fazer a CBF pagar, o Paysandu se classificou, porque eu gastava 1 milhão por ano, sem ter, para jogar uma competição. Esse 1 milhão foi o diferencial para a gente classificar. Então, hoje, quando eu vejo, já entrando na atualidade, já que a gente já passeou um pouco
no passado. Não, mas peraí, mas esse teu time que sobe pra Série B, ele também sofria com salários atrasados. Ele Não. também sofria por grana. Também não era tão filé assim. Eu Não, lembro não era. disso. E o time era ruim. O time não era time bom. Ninguém acreditava na classificação do Paysandu naquele ano. O time era aguerrido. Era um time humilde. Um time humilde. Desculpa o ruim, Tá. o ruim. Eu acho que não é, a palavra não é essa. É um time humilde. Um time humilde, um time básico, vamos dizer assim, mas tinha vontade. E o ser humano, a chave do sucesso para o ser humano é a vontade, tá certo? Então, veja bem, foram 5 anos que a receita do Paysandu, Abner, era público, porque eu sempre falava, eu nunca deixei gente falar que eu tinha oportunidade, era 5 milhões por ano. Eram 5 milhões por ano. Então, em 5 anos de administração Luiz Omar, eu tive uma receita de 25 milhões. Receita que o Paysandu começou a ter por ano depois que eu saí do Paysandu. Por fruto do meu trabalho que eu pavimentei lá. Tá certo? E daquele ano, eu estava quase para jogar a toalha. No último, eu estava quase para jogar a toalha. Porque eu já tinha comprometido uma parte do meu patrimônio no Paysandu. Você sabe disso, tá? Eu disse, eu não vou meter mais. A roda não dava para girar com o dinheiro do clube? Nunca deu, Luiz Não Omar? dava. Vamos recapitular o que era que o Paysandu arrecadava por mês. Tá? Bilheteria. O Paysandu arrecadava alguns de patrocínios. bilheteria. Os patrocínios eram 220 mil reais de patrocínio. Aí eu tinha o patrocínio e a renda. Só não tinha mais nada. Bilheteria e patrocínio. Bilheteria e patrocínio. E chegava a Série C, eu não tinha nada. Eu nunca recebi ajuda de ninguém. Acabava o estadual, acabava o patrocínio do governo do estado. Não, continuava. O único que continuava era o Bampará. Os patrocínios continuavam, tá? Porque todos eram os anuais, tá? Era Bampará, Yamada, Serpa, o Colchão atrás. Naquela época tu não pensavas ainda, Luiz Omar, que no futuro, ou naquela época mesmo, já era necessário plantar a semente de ter um centro de treinamento? Sim, mas espera que eu ia plantar com 5 milhões. A reforma na Curuzu, quando veio o Estatuto do Torcedor, eu era o presidente. Eu tive que colocar rede hidráulica na Curuzu, sirene na Curuzu, portões aí da emergência. O próprio completar a Curuzu foi na tua administração. Foi na minha administração. Né? Com trabalho feito por abnegado. Não era meu só, era meu. Pessoas estavam comigo, meus diretores estavam comigo. Eu já peguei a construção andando, foi tempo tutorinho, inaugurou no meu mandato. Mas a adaptação para o Estatuto de Torcedor foi comigo. Foi muita contribuição. Maurício contribuía, Ricardo contribuía, Naif contribuía, Toninho Acep, então as pessoas ajudavam, porque a receita não tinha. Porque eu tinha uma receita mensal, Abner, de aproximadamente 300 mil reais. E a folha? O meu último ano, a folha era 250. Mas eu tinha, na Justiça do Trabalho, bloqueio pra caramba ainda por conta das dívidas do Torinho. Tanto é que eu peguei o Paysandu com 147 ações trabalhistas executadas e deixei somente 17. Veja o quanto eu paguei de dívida, deixando que fazia a falta na minha administração. Tá. Para encerrar essa fase, eu lembrei de uma coisa. Mas antes, deixa eu recomendar aqui a Orto Shopping, Luiz Omar. O joelhão tá doendo da tia Chica, do Luiz Omar. Pô, tá precisando doar lá na fazenda uma cadeira de rodas, hein? Uma cama hospitalar. Tá precisando de liga para material fitness, um pesozinho para fazer uma malhaçãozinha bacana. A Ortoshop tem para cuidar da tua saúde. Fica ali na Gentil com a Cerzedelo, bem de esquina ali do cemitério. É a Ortoshop, leva na tua casa o material que tu precisas, vai no Instagram e pede o que você está precisando lá no Ortoshop, pelo direct ou pelo telefone também. Luiz, um caso que deixou polêmica e está até hoje, porque semana passada eu recebi uma ligação de São Paulo do advogado falando que foi ajuizado contra o Paysandu uma ação ainda pelo Pikachu de 42, parece, milhões de reais, os caras cobrando, em virtude de lá, quando você foi presidente, ter vendido os direitos econômicos do Pikachu, mas eles acusam que o Paysandu não entregou em nenhum momento. Isso, com certeza, virando ação como virou, pode não pagar 42 milhões, pode pagar um só, ou 500 mil, ou 10 reais, ou não pagar nada, mas o teu nome vai vir à tona de novo. Talvez tu seja até chamado em juízo para falar alguma coisa. Qual é a história real disso aí? E o que tu acha, onde isso vai chegar, Luiz? Antes, se eu for dar mais uma passadinha nesses 5 anos, rapidinho. Fica à vontade, eu vou pegar uma água aqui. Se eu tivesse Pode falar aqui caído o Paysandu
na minha gestão, desses 5 anos que eu já aprendi o Paysandu disputando a Série C, a cruel Série C, se o Paysandu tivesse caído, ia ser praticamente o fim do futebol paraense, porque ia ficar Remo e Paysandu brigando por uma vaga na Série D dentro do Campeonato Paraense. Olha só lá as consequências que ia acontecer para esse futebol paraense. Tanto é que nos 5 anos que eu fui presidente do Paysandu, teve 2 anos que o Remo não jogou a Série D, porque não conseguiu vaga no estadual. Então seria uma catástrofe. Mas o que era que eu recebia por uma parte da imprensa, me desculpe, e uma parte da sociedade, aqueles anti-Paysandu, era um negócio impressionante com relação... Tudo era crítica, tudo era criticado, tudo era uma coisa horrível. Como se eu fosse o mal Paysandu, quando na realidade eu era um bem e fui um bem ao Paysandu e ao futebol paraense. E é por conta disso que eu desfruto, até hoje, da regalia de ser chamado de presidente, eterno presidente, e do respeito da grande nação Paysandu, do Paysandu e dos desportistas dessa terra, porque não é só pelo Paysandu, não, é pelos desportistas dessa terra que tem por mim um profundo respeito, um carinho, uma admiração, o que me gratifica muito, o que mostra também que eu não passei em vão no Paysandu. Passada a minha era, eu deixei o Paysandu uma bandeja para esses caras aí, que diziam, essa seita, que está 10 anos no Paysandu, que foi 10 anos para o Paysandu, em 10 anos, foram 10 anos de retrocesso para o Paysandu, esses 10 anos que esses caras estão à frente do Paysandu. Caça o Pikachu. A venda do Pikachu foi de suma importância. Desculpa, Valdemar. Para que o Paysandu conseguisse subir, porque o valor da venda chegou no momento certo na reta final da competição. Foi uma venda realizada, meu amigo Abner, e povo da minha terra, de domínio público, porque no meu tempo no Paysandu, tudo era de domínio público. A folha, quando eu vendi o jogador, o valor do ingresso, as minhas prestações de conta, hoje é tudo escondido, ninguém fala nada. Foi de domínio público, pode procurar os jornais da época, que reuniu o Conselho Deliberativo, o valor quanto o jogador foi vendido. Tá certo? Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo, o jogador foi vendido, o dinheiro foi prestado conta no clube, está na contabilidade do clube. Que eu tenho cópia também da contabilidade, tá? Não tem por que esconder isso, porque eu não fui para o Paysandu para tirar proveito próprio para mim, como muitos que nesses 10 anos estão lá tirando proveito. Eu fui por amor ao clube. Muito bem. Aí me aparece umas mentes lá, brilhante, da 9-1, que eles eram os caras, né? Olha, esse tipo de contrato não tem validade, porque a FIFA não reconhece esse tipo de contrato, vendendo os direitos econômicos do jogador para instituição que não seja clube de futebol. Errado. A FIFA sempre reconheceu isso. Tanto é que reconheceu do Neymar, reconheceu de vários jogadores que a FIFA sempre incentivou um investidor de futebol. Então quem comprou o Pikachu foi esse investidor, foi um grupo de investidores, não foi uma pessoa só. O Luiz representa esse grupo, porque todo grupo tem um representante, tá certo? Foram falar que não valia. Quando a diretoria do Paysandu alega que a venda, a grana não entrou no caixa, na conta do clube, foi paga para a tua conta ou para a dona Chica, eu lembro naquela época que uma das razões era que não podia entrar dinheiro na conta. Não tinha isso, Fábio. O Paysandu não tinha conta. Todo o dinheiro do Paysandu naquela altura entrava via boca de caixa, pegar cheque, senão já põe na conta. Sempre foi assim no Paysandu, da minha gestão, o Paysandu não tinha conta. Por isso que o dinheiro não caiu na conta do Paysandu, porque o Paysandu não tinha conta. Mas o dinheiro foi prestado conta na tesouraria do clube, na contabilidade do clube. Como tu prestava conta quando tu vendia um apartamento teu e botava no clube? Colocava no clube lá. Ficou 1.200.000 meu lá. Aí os caras não entregam o jogador. Tá certo isso? Alegando que não pode ter um contrato. Não, que o contrato não podia ter sido vendido para uma empresa, e sim ele podia ser vendido para um clube, né? Só poderia ser vendido para o clube. Eu não sei onde eles chegaram a essa conclusão. Porque já tinha Sendas investindo no Santos, no Neymar. Então não entregou, acabou. Se não entregaram o jogador, não chamaram o cara para conversar. E te chamaram alguma vez? Nunca me chamaram. Luiz Amar, tu vendeu esse jogador mesmo? Como é que foi e tal? Aí sabia o Abner. Isso foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, aí sabia, meu irmão. Tem documento lá. O livro teatro tá lá. Isso é história, porque esses caras que estão aí, acabando com o Paysandu, essa que é a verdade, sempre é só na mentira, cara. É só lerulé, é só blefe, pô. Tá aí o resultado dentro de campo, pô. Tá certo? Então eles sabiam, todo mundo sabia que é de domínio público. E as pessoas no Belém sabem que eu não preciso tirar um tostão do Paysandu e de lugar nenhum onde eu me meto. Eu não preciso, pô. Tá certo? Então não entregaram porque não quiseram. Eu acho, inclusive, que quem deveria pagar isso é o responsável por isso.
Na minha opinião. Responsável por isso? A diretoria na época. A que não quis assumir e entregar o jogador, é isso? Era entregar o jogador de amigo, olha, vem cá, o contrato dele vai até aqui, você chama ele para renovar, faça sua conta, porque se acabar o contrato ele vai ficar livre. Que foi o que aconteceu, pô. E o Paysandu não recebeu nada. Nada. Depois, na segunda saída, no caso, Nada. quando ele saiu, né, de vez. Não recebeu nada. Porque ele ficou, os direitos econômicos dele ficaram livres, porque acabou o contrato. Porque o que garante o direito econômico é você ter um contrato com o jogador. Aí o cara veio várias vezes com essa porra, porque vocês fizeram isso comigo, eu fui parceiro do Paysandu, eu ajudei, não interessa que era o presidente, eu ajudei foi o Paysandu. Tá certo? Não existe negócio de Luiz Omar, existe Paysandu. 800 mil na época, estava bem vendido, Luiz? Olha, eu acho que tá, porque você vendeu um jogador que, tipo assim, eu posso falar, eu tô aqui para falar a verdade, companheiro. Tô a quem doer. O Pikachu vinha muito bem, como tá bem até hoje, mas você não vê o Pikachu, tipo assim, proposta para o Pikachu para uma seleção, porque tem uma coisa com relação ao jogador do Norte, eu não sei o que tem com o jogador do Norte, porque o Pikachu é um excelente jogador, mas e não teve nada para nenhum desses lateral que estão jogando no Brasil e no exterior, tá certo? Pela sua qualidade técnica, pelo seu grau de responsabilidade. Mas sair do Paysandu ou do Remo para um clube é um valor, sair do Nordeste para um clube no Sul e Sudeste é outro valor, né? Sempre foi assim. Porque o jogador que se destaca no Santa Rosa, um exemplo, ou no Pinheirense, ele veio para o Paysandu por um valor, do Paysandu vai para outro clube por outro valor. E o cara que sai do Flamengo sai para o exterior por outro valor. Isso é regra do mercado. Então não tinha proposta para o Pikachu, nunca teve. A compra do Pikachu, a gente armou. Não, tinha convite do futebol de Pernambuco, eu me lembro, que ele chegava lá, ganhava de todo mundo, mas os caras queriam empréstimo. Nem isso teve, assim, empréstimo. Nem isso teve, falar a verdade, nem isso teve. A gente simulou um pretenso interesse do Palmeiras pelo Pikachu. Tá? Aí começa a história. A gente simulou, espalhou que o futebol é uma boataria, e por conta dessa boataria, a empresa do Luiz se interessou e viu a hipótese do Pikachu ir para o Palmeiras ser um bom negócio comprar o Pikachu. Me lembrei agora. Você lembrou? O Luiz Omar fez perguntar para o técnico do Palmeiras. Se ele tinha interesse no Pikachu, ele elogiou o Pikachu, aí o nome do Pikachu ficou 2 dias rodando na mídia nacional. Apareceu um doido e disse, eu vou comprar esse jogador. Mas não houve isso, tá? Ele comprou, mas não levou. Ele comprou, mas não levou o jogador, tá? Outra questão polêmica do Paysandu, que envolveram o meu nome, que eles, para encobrir assim, as cagadas que eles fazem e a incompetência deles, a BWA também acionou o Paysandu na justiça. Tem um outro. Tá pagando, assim, né? Dívida do Luiz Omar, não. Minha não. Por que é dívida minha? Dívida minha é minha particular, quando eu compro um carro, uma casa, se eu não pagasse. O Paysandu tinha um contrato com a BWA que ela fornecia, ela fazia os ingressos dos jogos do Paysandu. Esse era o contrato da BWA. E como parceira, a gente pedia dinheiro adiantado para descontar na renda. E eles, como parceiro, sempre fizeram isso. Nunca disseram que não. E quando terminou o mandato, já ficou um déficit aí. Com a BWA, tá certo? E quando assumiu a nova diretoria, continuou fazendo os jogos com a BWA, usando as catracas eletrônicas da BWA. Em certo momento, ainda no primeiro ano do mandato, romperam esse contrato unilateralmente com a BWA. Será a partir do próximo jogo, não é mais tu, vai ser a ingresso, faz cara. Mesmo eu te devendo, mesmo te devendo, sendo parceiro, acabou. Porque tu era parceiro do Luiz Omar. Não era, ele era parceiro do Paysandu, pô. Aí é um convite para se ferrar lá na frente, juridicamente. Pode demorar, mas um dia essa conta vai chegar. Né? O mais grave, além de romper o contrato unilateralmente, que o cara não chamava nenhum cara para conversar, e o Bruno era parceiro, tá? De todos os clubes que ele fazia ingresso, porque não fazia ingresso só para o Paysandu, não era para o Palmeiras, o Botafogo, o Sport Clube do Recife, Corinthians, né? Pegaram as catracas dele. Sabe o que era as catracas dele? Que ficaram na cruz as catracas. E as impressoras. As catracas colocaram ao relento. Ficou pegando chuva e só, e deixou lá. Não entregaram para ele, deixou lá. Aí se o cara vai e cobra 1 milhão, 2 milhões... Quando ele cobrou os 2 milhões, já foi cobrando isso aí. Pois é. A dívida, as aí catracas... Aí quando o Torinho deixou milhões isso. Também, expulsaram o Torinho. Quem faz uma lambança dessa? Tinha que ser expulso também, pô. E o Conselho Deliberativo não está vendo isso, não está acompanhando. O problema é esse. É que o conselho é formado para puxar saco da diretoria atual. Em vários clubes, não é Paysandu, não. É vários clubes. Em todos os clubes brasileiros. O que o presidente faz de merda, o conselho vai e bate palma. Tem 3, 4 que aí se falarem mais alto lá já são jogado de escanteio. Está atrapalhando, é oposição. Mas isso é o retrato do futebol brasileiro. E quem se fode com isso é o torcedor
que torce e não sabe por que a bola não entra, e o clube que vai se ferrando, né? Cada vez mais se ferrando, vai. Muito doido isso. É muito doido isso, cara. E Luiz, me diz uma coisa, tu tentas voltar à presidência do Paysandu em eleição, mas não rolou, né? Depois, no futuro? Não, vamos voltar um pouco atrás, tá? Não, o Novo Rumo assumiu, aí veio o Vandir, que depois veio o Maia. Teve 4 presidentes que foram eleitos, 3 presidentes foram eleitos sem eleição, por aclamação. E eu não era. Tu não concorreu, então. Eu não concorri. Tu metia o pé. Meti a borda, bora, porque aí eu li só uma. Mas acho que teve uma que tu escreveu chapa, Luiz. Cheguei a escrever uma chapa, não. Preparei para escrever a chapa. Tu foste bloqueado porque faltava algumas coisas, né? Porque colocaram os nomes lá que não podiam concorrer e a Assembleia Geral não tem o prazo para substituir. Tá bom, então. É porque a gente tem que ter uma chapa completa, sim, não é? Chapa, todos os. Aí tem alguns caras que tu botaste que não estavam legais no clube. Não estavam legais no clube e não deram prazo para. E até isso é difícil para se fazer uma posição, porque a maioria tá com a situação e o cara não bota o nome dele, né? Não bota o nome dele lá. Então, nessa última agora, encheram tanto o meu saco, né? Não é só encher o saco, sabe? Não é só pedido, porque imagina você, a rede social pedindo, meus amigos pedindo, irmãos pedindo. Então eu vou. Vamos formar uma chapa e disputamos a eleição. Perdemos por 50 votos. Porra, essa aí foi, essa última. Perdemos por 50 votos. Que foi a do Maurício agora, né? É, do Maurício. Tá? Você perdemos por 50 votos. A eleição do Paysandu, cara, é uma eleição diferente de tudo que possa acontecer, tá? Possa acontecer, porque é uma eleição que entra muito interesse e tal. Então, o cara que está na situação do clube, ele tem ampla vantagem para ganhar. Existe o dono de votos mesmo? Olha, o fulano ali tem 100 votos, o fulano tem 50. Por exemplo, existe, e os caras que têm voto, esse voto, tipo assim, eu tenho muito voto. Porque são meus amigos que votam comigo, pô. Meus amigos que votam comigo, tá? Na época que eu era presidente, compraram o título. Esses caras, se eu vou votar, eles vão. Se eu não for, eles não vão pela reeleição. Tu vai, não vou, não vai ninguém. Então, eu não sou o dono dos votos deles. Mas não tem o caso do cara comprar 40 títulos e dar de presente para pagar isso mensalmente, para um dia que precisar do voto o cara ir lá? Não existe isso? Deixa eu lhe falar. Isso não existe. Acontece. Tipo assim, aconteceu em eleições passadas. O cara tava o título, colocava. Teve eleição no Paysandu, que o cara só faltava dando o nome. Então, os nominalistas nem mostravam identidade. Então, hoje para essa eleição que já se aproxima, isso não vai mais acontecer. Não vai acontecer mais, tá? Porque melhoraram, até para você chegar a informática e tal, mas já aconteceu muito no Paysandu. Agora, existem pessoas que têm realmente amigos que têm voto. Existem amigos que têm votos, tá? Que vão, o cara pedindo, o cara vai lá e vota mesmo, tá? Não interessa que tá ruim, se tá mal, é amigo dele, o cara vai lá e vota. Então, eu fui candidato, perdi por 50 votos. Essa história do Coceiro definir quem vai ser o presidente do Paysandu é real? O seu Antônio Coceiro, os serviços prestados gigantes, o Paysandu e tal. Fecha bem, tem um ponto de verdade, sim, tá certo? Por quê? Porque o Coceiro vende muito a associação, o nome dele é o Paysandu Coceiro, tá certo? E ele entra naquela equipe que ele tem muitos amigos que votam com ele, independente se a administração está ruim ou boa. Então, um cara que tem um peso de voto grande, ele pode não decidir a eleição, ele pode direcionar a eleição. Se ele te chamar amanhã e disser assim, Luiz Omar, vem ser candidato que eu vou te botar na presidência, tu vai ser o presidente? Pode ser, porque ele pode perder nessa agora. Pode perder nessa agora, tá? Quer dizer, é tipo assim, não há mal que sempre dure e nem bem que nunca se acabe. Então, por exemplo, o doutor Antônio Coceiro, em eleições no Paysandu, ele nunca perdeu na urna dos beneméritos. Ele sempre ganhou de lavagem lá, porque os beneméritos eram todos amigos dele. Nessa última eleição ele perdeu para mim, por 3 votos. Porque a urna dos beneméritos é separada. Cara, fantástico. Fantástico. Essa história de bastidor, tô dizendo. Não a derrota do... Não a derrota do Coceiro é a tua vitória. Minha vitória. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu temestes em algum momento... Tu vai já responder essa pergunta. Antes eu vou só dar um recado. Mas tu temestes em algum momento, quando tu vira presidente do Carajás e te torna o sheik da Amazônia... Que doidice aquilo, cara. Foi muito engraçado.
Mas foi real, né? Você se vestia a caráter de sheik. De ser expulso do Paysandu por presidir uma outra agremiação, você já vai falar antes. Deixa eu agradecer e indicar para vocês a melhor padaria de Belém. Luiz Omar passa na porta quando ele vai ali para Doca, para casa dele, e sente o pãozinho lá não é da Expresso, agora sim, dá tudo conveniência, né? Tá lastrando em Belém a tudo, no interior do estado, o mini mercado tradicional de São Paulo, que a gente sempre via, do Rio de Janeiro. Agora Belém tem nas suas esquinas, preço bom, produtos de qualidade, uma padaria maravilhosa, pão quentinho a cada 30 minutos, tudo conveniência, procura uma grandona amarelona perto da tua casa, vai lá e se dê bem. Luiz Omar, qual foi a pergunta que eu fiz? Se tu temeu, em algum momento perder o teu vínculo de sócio, benemérito e tal, alguma coisa? Não, vou te explicar por quê. Mas não rolou uma ameaça, não rolou? Não rolou uma ameaça, porque é tipo assim, esse atual estatuto do Paysandu, que eu já critiquei várias vezes, e vou continuar criticando, que é o estatuto que não sei nem qual é a finalidade dele, tá? E colocar esse artigo, que o cara não pode estar num outro segmento que venha de encontro ao segmento que o Paysandu disputa, seria futebol, tá? Pronto, seria futebol, tá? O fluxo é o futebol, tá? Quando eu fui para o Carajás, esse estatuto não tinha sido sancionado, então não pode me pegar lá atrás, tá certo? Não vai me pegar lá atrás. E eu sou muito parecido, eu sou diferente do Torinho. Eu não sei se ele se lamentou de ter perdido. Se quiserem me caçar lá, o pessoal que está lá hoje, pode. Porra, mas seria muito sacana. Eu não vou chorar. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá dizer, se quer caçar, pode caçar. Agora aquela história, eles não são dono do clube. O clube tem 100 anos, eles vão passar. E eu digo sempre o seguinte, que a minha história no Paysandu, ela está escrita com caneta. Aquela esferográfica que não é qualquer, que a borracha não apaga. A borracha apaga a história que é escrita com lápis. A minha foi escrita com uma caneta dourada de ouro e não é meia dúzia de mequetrefe que hoje andam lá pelo clube, que não tem história no clube, que o meu tico sempre nego, que nunca tem um dinheiro para uma barra de sabão para lavar uma camisa do Paysandu, pode ser para mim caçar do Paysandu. Pode até caçar, mas eu também. Tá? Foi um assinte para um cara que tem história que tem no Paysandu, que o torcedor é grato, que o torcedor reconhece. É só olhar o teu Facebook, que tu usa muito. Eu acompanho o teu Facebook pra caramba e vejo lá o pessoal te chamando de presidente, aquela coisa toda. Tu venderes o centro de treinamento do Carajás para o Remo e o Remo passar a ter um centro de treinamento primeiro do que o Paysandu, em cima dessa rivalidade que tem aqui, tu não acha que isso aí tu machucou alguns bicolores, o clube não ficou puto contigo? Não acha, ou é uma questão comercial, tu vende para quem tu quiser e acabou? Meu amigo, a resposta você acabou de dar. É uma questão comercial. Tu chegaste a oferecer o Paysandu? Cheguei a oferecer o Paysandu. Cheguei na Gozu para conversar com o presidente. Qual? Esse atual, o Maurício Ettic, né? E o Felipe. Como é o nome dele? Ettic. Essa porra de presidente vai aparecer, essa porra de presidente do Paysandu, porra. Não diga isso. Então, mas o cara tá lá na guerra como você um dia teve. Então vamos lá. Não, epa! Não compare a minha gestão de dificuldade com a gestão que eles atravessam, dinheiro que não faltou. Essa gestão, né, Abner? Não faltou tudo, menos dinheiro. Tu acha que o Paysandu arrecada hoje fecha a conta? Pode até não fechar porque eles não sabem trabalhar, porque eu quero contratar Pipico por 100 mil, fulano por 100 mil, não tem dinheiro que tem, pô. Tá certo? Não tem dinheiro que tem. Então, meu amigo, veja bem, eu não concordo com essas coisas. Eu vendi uma coisa minha, particular minha. E chegou a ser conversado com o Paysandu. O processo não avançou. Avançou com eu vou vender, pô. E por que o Paysandu aqui? Já tinha o terreno dele e tal? Sim. Por que não foram? Quando tinha um dinheiro, veja bem, quando tinha um dinheiro para comprar o CT lá, aquele lá, que eu digo que é um pântano, o cara já existia. Fosse procurar gente. Sim, pô, quando foi na reunião lá, te ofereceu, te alegaram o quê? Que iam fazer uma proposta, mas não tinham dinheiro, pererei, parará, pererei, o Remo tinha. E já pagou, Luiz? Já pagou. Tendo o contrato, o Remo está pagando. Falta muito? Tá. Falta pouco, muito pouco. Já falta pouco. Tu não trabalha com transparência? Quanto é que tu vendeu? Eu não posso estar falando isso, cara, porque eu coloco até a minha integridade em risco. Do jeito que ele está roubando todo mundo aí. E eu também. 100 milhões de dólares? Não sei. Mas eu acho que isso é uma coisa particular. Tu vendeu pro Remo e vendeu parcelado. Mas lá na contabilidade do Remo, o Remo deve ter anunciado quanto ele comprou, né? Sim. Tem que fazer prestação de conta, o presidente lá. Foi mais de 3, Luiz? Foi mais de 3. Foi mais de 5 não, né? Não, menos. Foi naquele caminho ali, né? Naquele caminho ali. Falta quanto, Luiz? Mais ou menos, em percentual? 40%. 40%. Para pagar em um ano.
Em um ano. Então. Porque acaba a administração do Fábio. Então é isso, a gente lamenta, por exemplo... Ainda falta mais de 1 milhão. Eu lamento, sim, falta mais de 1 milhão. Então eu lamento a situação que o futebol paraense atravessa, sabe? Porque esse futebol nunca teve tanta receita para fazer uma participação melhor nos campeonatos brasileiros. Eu trabalhava com pouca receita, eu tirava água de pedra e conseguia formar times bons, time ruim, time médio, mas porque contratar é muito difícil. É muito difícil, tá certo? Eu lembro que a galera pegava e botava um rótulo em ti, de que tu era esse cara, o cara da galera, o cara de chamar o torcedor, o cara de credibilidade, mas não tinha, assim, uma visão profissional da coisa, uma organização. Sempre te batiam nisso, te lembra disso? Sim. Tu chegou a dar declarações de, porra, pra que eu quero executivo? Na época, salário de 10 mil para executivo, eu tava um jogador de 10 mil naquela época, um jogador de 10 mil representava um de 100 mil hoje, né? Sim. Te lembra? Era outro dinheiro que a gente mas falava. Isso aí tem uma hoje história. Tu cabia nesse futebol? Hoje, não, de hoje, Luiz? Sim, Científico, eu cabia, tecnológico. Eu cabia tranquilamente. Eu não estou te chamando de... Mas, veja bem, se eu voltasse, eu não ia ter executivo. Para que executivo? Para fazer essas lambanças que nesses 10 últimos anos fizeram no Paysandu? Todos os executivos que passaram aí só fizeram lambança por lambança. Eu contei do diretor de futebol. Mas será que o dirigente deixa esses executivos? Porque esses caras saem daqui, vai para clube gigante. Então para que ele vai para clube gigante. O negócio que os caras chegam aqui e não conseguem trabalhar, Luiz. Para que deu esse executivo, então? Pois é, você pergunta. Para que deu? Não tem. Porque antes, essa era de executivo começou depois que eu saí do futebol. Depois que eu larguei o Paysandu. Começou no Remo e no Paysandu essa história. E aí o futebol paraense começa a entrar nesse declínio aqui, tá? Porque se alguém falar que o futebol paraense evoluiu nesses últimos 10 anos, porra, não tem quem possa falar um negócio desse. Estruturalmente melhorou muito, Luiz. Não, quem tem que ter estrutura bonita é a Assembleia Paraense que tu vai agora jogar lá. Do futebol, da tua piscina. Remo e Paysandu tem que ter futebol como Fortaleza. E o Ceará tem. Mas para tu ter resultado, tem que ter uma estrutura por trás, pô. Mas essa estrutura tem, os caras pegam o T-Rumo, pô. Como assim? Por exemplo, a Nova Rumo acabou com o base do Paysandu, meu amigo. Não, eu tô falando em relação a um centro médico bom, academia boa. Sim. Mas já começaram a fazer aí porque não avança. Acabaram com a base, porra. Tu acha certo o futebol para isso não ter mais nem o jogador da base? No Paysandu? Não, esse ano, porra. Quem assistiu a Série C com o Paysandu, do goleiro ao ponto esquerdo eram os jogadores de fora, né? Tá certo isso. E o Paysandu campeão do teu ano, o que teve acesso, tu tinha 5, 6, 7 jogadores locais no time, pessoal da base. No time titular. Sim. E no Paysandu, campeão dos campeões, campeão do mundo aí, afora, tudo tinha de 6 a 7 no time titular paraense, né? Eu não fui o melhor de todos, porque não existe o melhor, tá certo? Mas eu dei o melhor de mim, tenho certeza que fiz muito pelo Paysandu, tanto é que não existe 100% em lugar nenhum. Até Cristo foi apedrejado na cruz. De onde aparece? Eu não sei se a produção aí consegue transformar a tela, procurar no Google, Sheik Luiz Omar, se tem a imagem dele para botar aqui na tela. Se vocês conseguirem, eu agradeço. Se não, dá um Google aí e procura. Como nasce o personagem... Porra, Luiz Omar, não tem condições. O Sheik da Amazônia, é isso? Sheik do Norte. Sheik do Norte. Como é isso? Foi isso inspirado o Rei do Norte pro Helder, será? Porque tu foi o Sheik do Norte. E tu vai assinar, cara, o contrato do Parazão ao lado do governador vestido de Sheik no teatro da Estação das Docas, velho. Aquilo ali é pra história. Olha, o teu filho tá aqui, o Luiz Omar... primeiro, né? Luiz Omar primeiro, tá aqui com o gente, molecão que eu vi desse tamaninho aqui, olha o tamanho do moleque que tá agora, graças a Deus. Esse moleque tem que guardar isso e mostrar pros filhos dele, pra tua neta que tá viva aí, não sei se já tá gostando de futebol, mas, porra, mano, aquilo ali foi histórico, cara. Pô, de onde nasceu o Sheik? De onde veio a fantasia do Sheik, cara? Tá, vou te contar, rapidinho. Olha, Abner, eu uso a rede social, eu uso muito o Facebook e estou começando a usar o Instagram. Olha aí o Sheik, bota o Sheik, olha o Sheik aí. Uma champanhe, caralho, de R$1.000 na mão, na beira do campo lá, que hoje é o CT do Remo, não dá para aumentar a foto não, né? Mas acho que dá pra galera... Olha o Sheik, cara. Não, essa fantasia nem tá muito a caráter. Aquela ali, ó. Aquela de cima lá, essa aí. Não fui no teatro, a assinatura do futebol. Essa é a assinatura do contrato com o governo do estado, cara. Porra, não tem, velho. É demais, isso é fantástico, então, velho. Deixa eu te falar. As poucas pessoas que nas redes sociais ainda me criticam, Abner, são os filhotes da Novo Rumo, que eles tinham... Estava começando o fake news. Como é que chamava a Palma Celeste? A alma do capeta. Tá? Então, por exemplo, eles criaram uns boyzinhos no fake news para ficar me esculhambando. Tá?
mas não conseguiram totalidade. Se cansaram e pararam, tá? Aí vem o Sheik. Aí você fez uma pergunta, por que você foi pro Carajás e hoje está no Santa Rosa? Porque no Paysandu, em 10 anos, nunca me convidaram para nada. No Paysandu, nunca me convidaram para nada. E como tu gosta de irritar a dona teve Chica, um presidente, tu vai atrás de outro clube. Teve um presidente só que me convidou 2 vezes para ir ao campo de futebol ver o jogo do Paysandu. Só um, em 10 anos. Eu acho que eu sei quem é. Diga quem foi. O Ricardo? Ricardo Cruquipô. Ele gosta de ti. Ele gosta de mim, tá? E eu também gosto do Ricardo, tá? Então foi o único presidente que me convidou. Então o cara me deixa fora de uma coisa que eu gosto de fazer, eu fui criar meu Carajás. Diz se eu te interromper, o cara deve ficar puto em casa, mas eu preciso dizer isso. Deve ser muito escroto, meu irmão. Porque tu separa da mulher, tu não gosta mais da mulher, tu não sente mais um amor de homem e mulher, tu pode sentir uma admiração, ela é mãe dos teus filhos, né? Ou a mulher sentiu o mesmo pelo homem numa separação. Mas o clube de futebol, nem pelo caralho, porque tu não vai arranjar outro, pô. Não vai Ele é um teu amor. Então, meu irmão, tu dá a vida, tu vende... Esquece, não é do Luiz Omar que eu tô falando do Francisquinho, né? O cara dá a vida, envelhece ali dentro, vende patrimônio, vai pra porrada, é enxovalhado, o cara é ameaçado, é aquela vida, meu irmão, pressão. Aí um dia ele tem que entregar, né? Mas ele vai continuar torcedor, ele vai continuar apaixonado, mas é o seguinte, olha, ninguém te convida pra vir mais aqui, deve ser muito escroto. É ruim. É ruim. Se tu te muda de uma casa onde tu fizeste a tua infância, passa ali porque teu pai vendeu, e tu diz, porra... Que saudade. Principalmente ele que tem o melhor de mim pro Paysandu, deixei uma parte do meu patrimônio, tá? Mas não me arrependo de nada. Aí, a história do Sheik. Eu estava vendo um jogo em Mogi Mirim, com o Rivaldo, e bateram uma foto minha, encostado lá na cabine. Eu acho que vai ter o pessoal zoeiro, estava começando. Eles colocaram o Luiz Omar e Mogi Mirim, o Sheik do Norte. Mas aquela postagem passou despercebida, foi uma postagem que ninguém ligou, ninguém notou. E como eu sou um cara que Deus me abençoa, no dia que o Carajás se classificou para a primeira divisão, foi um jogo histórico. Porque eu perdi aquele jogo de 4-0. Eu tinha perdido de 2 lá e os caras fizeram 2 aqui. E nós viramos para 5-4. De quem? Tuparaupebas. Ah, tá. E eu vendo o jogo ali, rapaz, me veio a imagem daquela foto. Pô, o cara falou que eu era o Sheik. Hoje vai nascer o Sheik do Norte aqui. Puta que... Aí eu pedi para dona Lindalva, esposa... arranjar um lençol, né? E uma fita qualquer, e aquilo foi improvisado no jogo do Carajás. E paz me fosse que isso pegou, eu que depois dei uma segurada nisso aí, porque era tipo assim, para mim era uma brincadeira, uma marca, mas o pessoal começou a achar que eu era Sheik mesmo, que eu era engenheiro, que eu tinha um poço de petróleo em casa. Começar a desvirtuar a brincadeira. Eu tenho uma segurada, mas só acho que no dia lá do Paraense... E tu descia de Poteiro sozinho, né? No Teatro Paraense foi um dia histórico, o governador chegou lá, que ele viu, eu acho que estava o holofote, ele olhou aquilo lá, ele perguntou para o Lúcio, rapaz, o que é aquilo ali? A Lúcio falou, é o Luiz Omar. E você tem uma boa relação com o Helder, inclusive, né? Eu estou bem com o Helder. Você também tem um pezinho na política, também tem isso, né? Eu gosto também, porque a política vive com a gente. Independente. E tu tá agora super raiz aí, apoiando o Bolsonaro e tal, fazendo onda, gravando live. Eu tô apoiando o presidente fazendo live e tal. Eu tive que dar uma chinelada no nosso arcebispo para ele respeitar, né? Mas porque foi um negócio que não convidaram o presidente. Tudo. Sim. Eu não gostei nada daquilo. Acho que ele não devia para ser aquilo. Então. Ei, Luiz, eu preciso contar 3 histórias nossas pra galera. Primeiro, eu quero saber se eu continuo autorizado a te imitar. Sim, porque... Por que tu ri tanto, Luiz? Porque olha, veja bem, eu falei lá no início da minha entrevista que eu sou um homem feliz, pô. Não falei lá? Não, porque tu ri tanto quando eu te imito, caramba. Eu acho engraçado. Eu imito o Luiz Omar pra ele mesmo, no telefone. E aí, cara, ele ri. Porque veio na minha mente a gente sentado lá em Puiarana, com o nosso amigo Mário, nosso parceiro, irmão Mário, né? Verdade. Era uma tarde maravilhosa daquela ali, aquela resenha. Era uma farra muito maravilhosa, né? Era felicidade, isso que é felicidade, que a gente... Eu acho que não teve um dirigente no futebol paraense que eu tive mais relação, mesmo não torcendo pro time dele, do que o Luiz Omar, o que a gente aprontou. Tudo lícito, né, Luiz Omar? Tudo lícito. No dia que ele pegou o megafone lá e começou. Então eu imito o Luiz Omar no rádio, eu já fiz várias sacanagens, o Luiz Omar, presidente do Paysandu, ele dizia, o presidente do Paysandu está na linha. Aí, já está na linha? Boa tarde, presidente, só quer falar? Boa tarde, companheiro, boa tarde, sabia que está liberal, o rapaz começava. Aí eu inventava uma mentira, dizia, olha, a partir de hoje, para esse treinador, tu tá parte, não tá parte. Aí fazia pim, caiu a ligação.
Rapaz, naquele inteirinho, as redações de jornal eram uma cagada. Paysandu demite treinador, ligava por isso, mas tá louco? Ele me ligava, porra, moleque, tu de novo com essa tua merda. Ele dizia, calma, Lisomar, calma. Conta a história do teu pai que tu não sabes. Histórias boas. Paysandu ia jogar com o América de Natal. Precisava só de um empate para subir para a Série B. Estava interditado ou fechado o estádio. Estava construindo o estádio para a Copa lá em Natal e fizeram lá em Currais Novos, né? Currais Novos, não é? Era na frente de 500 para Pipa. Era para Pipa. Longe pra caceta. Era mais fácil chegar por Recife do que chegar por Natal. E aí a gente vai eu vou pelo porto, chego lá, o Lisomar tá dando de cara com o Lisomar. Antes do embarque. O Lisomar vira para mim, moleque, vai para outro. Porra, Luiz, parece que não vai jogar. Tu tá aqui pra quê? Eu vou pro jogo, caralho. Ele disse, eu também. Eu vou transmitir o jogo. Porra, moleque, paiteco, legal. Tu tem mochila aí? Ele disse, tem. Me presta aqui tua mochila. Disse, pra que não? Que eu tô levando uma escopeta pro fulano ali. E aí, não sei o que. Aí, Lisomar Pinheiro, caralho. Vou dizer pro presidente do Paysandu, meu brother. Eu vou dizer que não. Ele levou minha mochila, não sei pra quê. Me deu a mochila e disse, bora, moleque, bora que nós estamos atrasados, a gente vai perder a porra desse fogo. Vamos comer uma carne de sol hoje. Eu disse, bora, presidente. Fomos embora, batemos papo pra caramba. Chegamos em Natal. Descemos no dia e tal. Eu disse, pô, moleque, tu vai como? Tá aí que hotel? Eu disse, eu tô no mesmo hotel do Paysandu, cara. Então, bora, moleque, bora comigo, que tu vai do táxi comigo aqui. Aí alguém do Paysandu foi buscar alguma coisa. A gente foi botando papo e tal, conversando, pô, esse jogo vai ser foda, não joga, vai. Porra, moleque, inclusive eu trouxe o prêmio, trouxe o valor da premiação, era 200 pau o prêmio. É que tu vai pagar 200 mil? 200, moleque. Se subir hoje aqui é 200. Disse, porra, pai Dega, mas como é que tu paga essa porra, Luiz? Tu manda fazer o depósito depois do jogo na conta de todo mundo. Então eu trouxe o dinheiro, a metade da tua mochila, a metade da minha. Isso o que, rapaz? Pode abrir tua mochila aí. Cara, que eu abri a mochila, tinha 100 mil. Na época, 100 mil reais, mano. Cara, se o cara passa no raio-x do avião, o cara diz, meu irmão, que dinheiro é esse? Eu vou preso até me soltar, mano. Não que você tava comigo. É. Aí não ia ser preso, que eu tava lá pra tá moral. Não é tua mãe, filho de uma égua, aprontou essa, mano. Cara, é a cara do Lisomar. Aí perdeu. Como ele trouxe o dinheiro de volta, eu não sei, mano. Mas comigo não foi. A outra história com o Lisomar. Lisomar vira e diz assim, porra, moleque, tô preocupado. Isso que foi, Lisomar. Porra, não tenho mais dinheiro. Era nesse campeonato mesmo. O Paysandu tem 3 jogos pra fazer. E, porra, não tem mais como pagar passagem, cara. Tá 100 pau isso aí. Dá o quê, Lisomar? 100 pau. Ah, tá. E aí, o que tu vai fazer, Lisomar? Não sei. Isso tá bom. Aí o Brasil vinha jogar com a Argentina aqui. O governador foi entregar as melhorias do Mangueirão, na época o Simão Jatene. E aí a assessoria do governo pediu pra gente fazer os programas de esporte lá do Mangueirão, para prestigiar. O governador estava lá e entregar o estádio, que ia ter o jogo do Brasil e Argentina uma semana depois e tal. E eu fui. Eu lembrei dessa porra e liguei pro Lisomar e disse, Luiz, me dá 2 camisas do Paysandu. Pra que tu quer, moleque? Tu não é nem Paysandu, me dá essa porra. Aí levei a camisa. Cheguei lá. Aí tô aqui na cabine, eu disse, eu vou, mas eu quero que o governador dê uma entrevista pra mim, então exclusiva pra liberal, pô. Se não, é sacanagem de vocês. Eu vou daqui pro Mangueirão, vou no meu carro, vou pegar a equipe e tudo, vou nem pedir o carro da rádio, e fui. Aí tô lá, o governador entrou, um sol do caramba e tal, aí eu ligamos lá pro telefone do governador, lá pra assessoria, deram o telefone, o governador ficou no campo e eu fiquei na cabine, ele pelo celular, com o telefone da rádio, não tinha repórter no dia, era só eu apresentando o programa. Governador Jatene, um forte abraço para o senhor, obrigado por esse Mangueirão maravilhoso. Meu filho, obrigado e tal, beleza, vamos receber o Brasil e a Argentina. Governador, antes de terminar a entrevista, e a assessoria já sabia que eu ia aprontar, né? Só de terminar a entrevista, governador, o Paysandu está muito perto de voltar para a Série B. Tem 3 jogos a fazer, não tem dinheiro para comprar passagem para voar, presidente. Governador, eu sei que o senhor não é desse lado, do papão, o senhor remista, mas sua esposa é Paysandu. Porra, abraça essa fiel no colo, governador, que depois ela vai lhe dar retorno. Bora levar o papão e o futebol do Pará para a Série B. Quanto falta, meu filho? Eu disse, 100 e pouco. O senhor, isso aí, o senhor ajuda, eu sei. Vamos ver isso. Beleza. 2 dias depois, o Lisomar tá na casa dele de madrugada, toca o interfone, não foi, Luiz? Luiz disse, deve ser assalto, não vai subir. Era o secretário de esporte na época, a gente estava num evento da Comebol, a Argentina chegou aqui e disse, governador, o senhor não falou, tá aqui o secretário, diga aí para ele, resolve isso lá pro secretário, o secretário foi na casa do Lisomar de madrugada, conversaram, fecharam o convênio
e o governador Simão Jatene, não foi verdade? Verdade. Bancou aquelas 3 viagens. Depois o secretário foi lá pedir 10% do dinheiro do Luiz, mas não deu. Mas o Jatene ajudou naquela época, ou seja, a gente se mexia, né, Luiz? Se mexia. Quando eu falo, eu era o presidente, mas muita gente ajudou. Uma Carmona, muitas vezes ajudou o Paysandu, não foi pouco, não. Martinho Carmona era um parceiraço. Naive Taber Neto, Ricardo Rezende. Pode você que até o Zé Maria Trindade ajudou uma vez. Por que o Abner Luiz fez isso? Porque o Luiz Omar... Eu nunca tive negócio comercial com o Luiz. Porque ele era esse cara, porra. Ele te ligava e dizia, porra, moleque. Você me chamou assim, porra, moleque, tu escreveu uma aberta aí que nessa porra não é assim. Isso por que não é, Luiz? Por causa disso. Não, beleza, Luiz, vou consertar. Então nossa relação sempre foi essa. Hoje o futebol tá chato. Hoje, para tu falar com um jogador, tu tem que pedir para Nossa Senhora de Nazaré, pro arcebispo, que falou lá, que não convidou o presidente, pedir pro delegado fulano de tal, para tu conversar com o jogador. Para tu falar com o presidente de clube, ele te atender no telefone. Eles ainda atendem, porque senão eu ligo a câmera da rede social e digo, ei, conheço a tua história, me atende aí. E normalmente, na maioria das vezes, as histórias não são tão positivas, né? Então a gente fica meio com o pé atrás. Foram 5 anos na minha gestão com esses guerreiros ao meu lado. Aí foram muitos guerreiros, Toninho Acef, esse pessoal todo, né? Louro, bem lembrado. E Abner. Por isso que eu fico chateado com essa década. Que eu acho a década do atraso. A década que fecharam a Curuzu. Isso tudo contribui para esses fracassos do Paysandu. Porque no meu tempo, a Curuzu era aberta. Chufesse, chupava o canivete, o portão era aberto. No treino, no apronto, não tinha no secreto, não tinha porra nenhuma desse número do Paysandu. Isso tem efeito, Abner. A massa tá contigo, né? Tem efeito o jogador sendo cobrado. Mas quando o momento tá ruim, no momento de hoje do futebol, não dá pra fazer muito isso também, né? Não, também os tempos mudaram. Hoje o comportamento da torcida é diferente do meu tempo. Quer dizer assim, que era tudo muito mais aproximado, muito, né? mais aproximado, era mais aberto. Não tinha jogo de esconde, sabe, cara? Eu tava na sede, eu tava no campo, eu tava em entrevista, o jogador tava em entrevista, era tudo muito aberto, tudo muito claro. A torcida compreendia as coisas quando não tava errado, quando não tava certo. Porque no futebol é quase que half na half, é 50% certo, 50% errado, tá certo? A torcida compreendia, como por exemplo o Salgueiraço. Alguém quis me acreditar? Alguém quis acreditar os jogadores? O pessoal saiu da Curuzu em paz, pô, sofrido. Então havia essa compreensão. E, inclusive eu quero aproveitar os momentos finais para pedir desculpa para o presidente Maurício Etty. Pelas palavras que eu falei lá atrás, acho que foi um momento impensado. Maurício, desculpa aí o termo que eu falei lá atrás, tá, meu irmão? Tu falaste, que eu nem lembro aí. mais. Tu falaste o sobrenome dele, não é isso? Foi, tá. Eu peço desculpa, meu irmão. Não Tá tive intenção de pipocando, ofender. Não estou pipocando. Eu sou um cara que reconheço quando erro. Já quer uma brecha na chapa. Não, porque ele vai perder, porque nós vamos ganhar. Nós quem? Quem é tu A na chapa de eleição do oposição. Paysandu? Não sou nada, vou só apoiar a chapa de oposição. Qual é a chapa de oposição? Tá Tem sendo 4 montada. chapas, pô. Tá sendo montada. Como é que tem estratégia? Então vamos falar de eleição rapidinho. Bora, Quantas chapas vão se concorrer ao Paysandu? Vai ser 4? Não, vai ser 2. Tem uma que é de associados, uma que é do menino do basquete, Solano, do Felipe. o do Felipe e o do presidente. 4. 4. Qual é a tua? Não, você é oposição. Sim, mas tem 4. Vai juntar essa toda, a oposição vai juntar tudo para ganhar essa eleição. Aí vai ser 2. Vai ser 2, para dar uma chinelada neles. Então, chega do mal, o mal vai sair do Paysandu. Tu não vai ter. Cadê minha sandália, Luzomar? Tá aqui. Tu não vai ter. Esse podcast é o melhor. Cadê minha sandália? Meu pé, pô. É possível que o moleque veio aqui por baixo e puxou a porra da sandália. Olha, mas vem cá, tu não vai ter função nenhuma. Não quero mais. Só barulho, só fazer barulho. Só fazer barulho. Minha função é fazer barulho. E muito barulho. É porque, veja bem, toda vez que tu me diz que tu vai ganhar a eleição, tu é o rei de perder a eleição. Tu perdeu a eleição no FPF, tu perdeu a eleição no Paysandu, tu perdeu a eleição pra vereador, deputado. Não, eu nunca fui candidato. Não? Você agora, na próxima eu vou ser. Tu perdeu o carnaval. Não, carnaval. Mas também, tem aquele motivo, né? Tem aquele motivo, né? Sabe como é? Pô, o bad boy lá na frente, lá, pô, fica difícil ganhar. Porque se não quer. Eu vai mandar um abraço pra gente. Eu abraço o bad boy. Porra, o Luzomar foi gastado 100 milhões de dólares, porra. No Quinzão e botou o bad boy de Abriala. Vai tomar no cu, vai perder, lógico que vai perder. São falhas. Como é que o cara da votação disse? Excesso de beleza, menos 5 votos. Mano, bad boy, é só brincadeira, tu ama nós, É isso que eu falo, tu fala também. Que o futebol, tu já falaste, escreveste na tua coluna isso, escreveste mais de uma vez. O Luiz Omar
Não pode ficar fora do futebol paraense. Pode. Porque eu sou a reverência desse Nem futebol. o pirão. Nem o pirão. Eu sou a alegria desse futebol, sabe? O futebol sem Luiz Omar não tem graça. E sabe? olha, Porra. o que tu quer com esse Santa Rosa agora? Não, na realidade, o Santa Rosa, ele é a primeira SAF, praticamente, do futebol paraense. E não é só minha, tá? É eu, Emerson e o Davi. Os garotos estão cheios de planos, os garotos têm uma vida toda pela frente ainda. Tem muitas boas ideias, tá? E eu acho que a melhor coisa para o futebol, para se ganhar dinheiro, que eu sempre falei, o Carajás era para mim ganhar dinheiro. Santa Rosa era para mim ganhar dinheiro. Porque a minha paixão é Paysandu. Então, por exemplo, no Carajás, eu não perdi dinheiro. Olha que coisa maravilhosa. Né? O que eu deixei do Paysandu, perdi um pouquinho no Ipiranga, mas no Carajás, eu sempre falei. Não foi? Tu ainda foi presidente do Ipiranga Eu sempre falei, o Carajás é negócio. E para mim foi negócio. O dinheiro que eu coloquei lá, eu tirei. O Santa Rosa, hoje também para mim é um negócio. Quem sabe a gente forma uma estrutura boa, vende jogador, esse tipo de coisa. Não vai ser nunca um clube grande no Brasil, porque o Brasil jamais terá novos clubes grandes. Tu vê que o Bragantino está aí, luta, mas é sempre o Bragantino e por aí embora. A federação vai melhorar agora com o Ricardo? Olha, é uma incógnita. Toda mudança, ela vem respaldada com a esperança de dias melhores, tá? Então, por exemplo, o Ricardo está cheio de boas ideias, cheio de boa proposta, mas a federação é um conjunto todo. Então, por exemplo, quando você estava numa eleição, é muito foda. Eu falei para o Ricardo um dia desse, né? Até coloquei um vídeo na rede social. Agora, Ricardo, tu é o telhado, tu não é mais a pedra, tá? Então, a cagada na federação sempre vai acontecer, como aconteceu no mandato passado. Não vai, de uma hora para outra não vai ficar uma maravilha, não, tá certo? Mas de ser que o cara é culpado, também não pode ser que o cara é culpado, tá certo? Por exemplo, agora o campeonato está parado, parou o campeonato. Porra, o Ricardo tem culpa? Não. Não, caiu no colo dele, né, mano? Vai cair no colo dele porque é o presidente da federação. Mas ele não tem culpa. O culpado foi o cara do tribunal que suspendeu a rodada. Deixava até o jogo. E depois julgava. Quando até que julgou depois, o Paraupebas ganhou, porra. Agora não dá mais pra ser uma segundinha com 100 clubes. Não dá. Quando tinha que ser com 12. Qual que é a primeira? Clube sem estádio também. Não pode. Sem indicar um estádio. Mas Tu é um clube sem estádio. O tempo é que vai acabar com isso. Não é eu, nem tu, nem Ricardo, nem ninguém. Tu é um clube sem estádio. Tu é um clube sem estádio. Temporariamente. Quanto é que o Remo tem que gastar para fazer um CT que preste lá no Carajás, assim? Pouco. Pro profissionalzão mesmo, valendo. Pouco. Como pouco, rapaz? Tu vendeu um espaço com 3 Campo Velho pro Remo. Não, senhor. Claro. O Mamazão. O Mamazão. Era um estádio depois da Curuzu. Autorizado a jogar Parazão, né? Depois da Curuzu. Não, por ordem. Mangueirão, Curuzu e Painão. O melhor estádio da região metropolitana era o Mamazão. Ainda cabe mais um campo lá? Ainda cabe mais um campo? Dá pra ser 3 campos lá. São 3 campos que mas não cabe tem. Cabe mais um, 4. Era o meu projeto, vai ser o 4. Tá? Passa Rio lá atrás? Lá de Floresta ainda que tem que dar pra usar também, né? Ainda tem mais nada de Floresta? Tem muita coisa lá. E tem Igarapé lá atrás? Tem, o Rio vai até lá. Dá pra fazer uma marina e Dá tal? pra fazer marina, tá fazendo coisa bacana lá. Acesso pelo Rio. Luiz Omar, eu sou apaixonado por ti, Luiz Omar. Tu é o melhor da história. Luiz Omar, talvez. Acho que tu ganha, tu não perde, não. Do Miguel Pinho. Porque o Miguel, também ele era foda, mano. Ele era. O Miguel era do cacete. Só que o Miguel, ele era... Ele não era carismático. Pronto, ele não era carismático. Tu é. Mas são duas lendas, cara, assim. Gente que eu lembro de paixão mesmo, que Deus o tenha onde ele quer que esteja. Disso. Olha, inclusive eu tenho umas marcas, tá? Que eu gosto sempre de citar. Quando eu fui candidato a presidente da federação, que eu perdi pro Coronel Nunes por pouquíssimos votos. Porra, aquela ali quase tu bate a boa naquela. Se não tivesse dividido com o Serene, você tinha vencido. Aí, o Bola na Torre entrevistou os 3 candidatos. No dia que eu fui lá, foi registrado o maior recorde de audiência do Bola na Torre de sua existência. E eu acho que até hoje não foi batido. Isso saiu no jornal Diário do Pará, dizendo isso. Como hoje o nosso podcast também vai ser recorde de audiência. Tem meu colega jornalista, até colunista de O Liberal. Vocês querem uma coluna da praticagem, Luiz Omar? Não, na realidade eu escrevo uma coluna sobre navegação. Sobre navegação. Como é que tá a tua experiência nisso? Muito boa, eu tô gostando demais, cara. Olha, tem sido prazeroso demais, tá? E, inclusive, eu tô numa dificuldade muito grande, porque eu já tô até mudando um pouquinho a coluna. Era só navegação, e eu peguei e puxei um pouco, para as Forças Armadas no seu todo, Marinha, Exército e Aeronáutica, para divulgar as coisas das Forças Armadas e do transporte. Porque a gente também tem transporte. A aeronáutica é transporte aéreo. De um homem-bomba ao homem da nação brasileira através das forças. E com isso a coluna está indo muito longe.
Eu me sinto gratificado porque eu recebo no meu e-mail uma média de 10 a 20 sugestões de pauta do Brasil todo. Coisa boa. É sinal que está sendo lida essa coluna por aí afora. Quem te vê, Luiz Omar. Quais são os dias da coluna no Jornal Liberal? Terça, quinta e domingo. Terça, quinta e tu divulga nas tuas redes sociais as colunas? Também divulgo. O pessoal tem acesso, tudo. Não, eu uso assim. Eu uso só no Zap, eu não uso no Facebook. Ok. Então não conversei na gestão do jornal sobre isso, nem no Instagram eu não uso, tá? Então eu estou me sentindo gratificado com isso, sabe? Uma experiência nova, né, Luiz? Uma experiência nova, legal. Tá? E estou recebendo pedido já para ficar noticiando de aniversário, casamento. Eu estou quase para pedir para o Ronaldo para escrever uma coluna social dia de domingo. Como foi a contratação de Luiz Omar feita por Ronaldo Maurana? Muito sim, vamos lá. Eu era amigo do Alírio Sabá há muitos anos. Por conta disso, sempre fui leitor da coluna dele. E ter a coluna dele ser prático, porque eu estava lendo a coluna dele assim, há 44 anos atrás, quando eu vi o edital, saiu no pé da coluna dele. E ele adoeceu, eu soube que ele estava doente. As tuas histórias sempre se combinam, né, cara? Se combinam, né? E o Alírio adoeceu, me falaram, ele está doente. Mas ele sempre deixava tuas colunas prontas, tá? E publicaram tuas colunas dele doente ainda, mas faltou um domingo. A coluna não saiu domingo. Que é o dia que a coluna é mais lida, porque o jornal tradicionalmente é mais lido. Eu fiquei triste com aquilo e fui com o Ronaldo Maurana. Porque, meu irmão, quero falar com você. Não, vem aqui no jornal, eu fui. Eu fui na terça-feira. Falar com ele. Disse, o Ronaldo não saiu a coluna do Alírio, e ele está doente. Eu soube e tal. Pois é, não pode acontecer isso. Então eu vim aqui te pedir para mim escrever a coluna enquanto ele está doente. Aí ele falou, e tu garante? Eu disse, se eu não garantisse, eu vim aqui para tomar teu tempo. Né? Aí disse assim, olha, vou tentar chamar o Daniel, que é o nosso amigo Daniel, lá chama o Daniel. Sabe, Daniel, esse aqui é o Luiz Omar. Vai escrever a coluna do Alírio. Aí o Daniel, tá. Quando é que sai a coluna? Sai quarta, sai terça, quinta e domingo. Então já vamos começar quinta, né? Porque a de hoje não tá, hoje é terça, não saiu, quinta. Preparamos para quinta. E quando chegou na quarta-feira de manhã, o Alírio morreu. Caraca, velho. Não. Aí, olha, são 30 anos do quadro, ninguém sabia, era uma incógnita. Não se tinha sido coluna, então começa domingo. Então a coluna se tornou, era uma incógnita de escrever a coluna. E a coluna saiu bem, que foi uma coluna em homenagem ao amigo, Alírio Sabá, e depois eu mudei um pouco a linha editorial da coluna dele. Cada um tem a sua cara no que escreve, né? No que escreve, e a coluna ficou mais abrangente, está todo mundo feliz, a coluna tem muitos anunciantes, graças a Deus, né? Já estou até dispensando anunciantes, porque não cabe mais espaço, não vai ficar só anúncio, não vai ter mais notícia, tá certo? Então, eu estou muito feliz com isso aí, muito legal. Bola para frente, olha. Luiz Omar, obrigado. Aproveita, porque essa entrevista, diferente no passado, que você dava uma entrevista para uma rádio durante 10 horas, para uma TV, se apagava ou não se arquivava. Isso aqui não tem como apagar. Isso. Vai ficar no YouTube, vai ficar no portal liberal.com, que também é postado. Olha para essa câmera e pede perdão, e ao mesmo tempo agradece a dona Chica, que é sua esposa, minha madrinha, que eu sou apaixonado, uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço na minha vida, mas que já sofreu tanto com as tuas doidices, Luiz Omar. Eu aproveito realmente para dizer, eu sou casado com a Chica há 36 anos, tá? 37 anos. Somos um casal feliz, tá? Pai de 3 filhos. Pai de 3 filhos, caçula daqui. A saga continua, Luiz Omar segundo, Luiz Omar Cardoso meu segundo. Hoje anda comigo para tudo, pra onde eu vou, o Luiz Omar me acompanha, está aqui, participando com a gente da entrevista. E a dona Chica, a gente se completa. Então, quando as pessoas se completam, eles se entendem. Porque eu juro para você, não vou fazer mais isso. Acabou, não faço mais. Aí ela acredita, coitada. Né? Porra! Rapaz, aí quando eu chego, pode ser que eu voltei atrás, ela tem aquela crise dela. Mas eu falei assim, não, mas não é bem assim também, tá? Eu voltei, mas não voltei. O cigarro ela cortou e tu cortou. Não, eu cortei, esse carro eu cortei, hoje quase eu já não bebo. O whiskyzinho também. O whiskyzinho muito de leve e tal. Mas é o rei de dar de presente uma garrafa de whisky no aniversário. Esse é maravilhoso. Vem cá. Eu só quero saber uma pra sua mãe aqui. Eu só quero apresentar pra galera o Luiz Omar segundo. Esse é o Luiz Omar segundo. A saga, esse pequenininho aqui. Só tem que te abaixar na altura do teu pai. Aê, beleza. Alô, mamãe, aquele abraço. Olha, esse moleque, eu conheci ele muito pequeno, velho. Luiz Omar, uma coisa é certa, tu nunca vai ser entrevistado num podcast por um cara que vem apresentar de meia e sandália
igual a gente está aqui no estúdio. Não existe isso. Só não na tem Jô, Por quê? Porque a gente vai jogar bola daqui. Vai jogar né, bola, Mar? justamente. Porra! Luiz, obrigado, irmão. Conta comigo para tudo que tu precisar na vida. Eu sei disso, que você também, eu lhe tenho na conta dos grandes amigos que eu tenho. E quero dizer que eu fico feliz em participar de um negócio desse. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Na sua trajetória de jornalista, uma trajetória muito bonita, você já teve alguma vez a oportunidade de entrevistar um ex-presidente que está fora do clube há 10 anos e ainda tem conversa para contar, ainda é notícia, ainda é ibope? Não. Então, Luiz Omar é diferente. É que nem o Salgueiro, nem melhor nem pior, somente diferente. Obrigado. Fundo do meu coração. Tu não tem assim um nome. Não tem. Olha, está ávido para ouvir o fulano de tal que presidiu o clube há 10 anos, há 8 anos, há 7 anos. Não tem, só Luiz Omar. Eu acho que tu não consegue esfriar. Não consegue. Sempre está quente, né? É impressionante. E, Rabi, quando a gente ia lá para Cuiarana, eu fui para aquela praia. A gente foi ver aquela praia lá, qual é o nome daquela praia lá? Aquela foi outra história, mano. Pilão. Teve um dia que eu fui 2 vezes contigo, mas uma vez eu fui só. Cara, eu tô sentado, o cara passou no Macanó, tinha um lago lá por trás, o cara passou na cana e gritou: "Ei, Luiz Omar!" Disse, cara, não é possível, desse jeito de mundo, cara. Olha o que a gente fez, eu e esse cara. Mais uma história pra vocês. O Vandique tinha vencido a eleição. E aí tava um inferno, Paysandu, porra, oposição, o pessoal cobrando, o Vandique dando os pulos dele, sem grana, sem nada, e aquela cagada toda, o pessoal tentando ajeitar o clube e tal. Deu uma arredondada depois. E aí a gente tá na praia, com a família, tô com a minha família, da família dele. O Luiz Omar me desce da lancha com isopor, um tubo de uísque em cima, importado daqueles... Swing, exatamente. O Roberto Fernandes adorava beber aquele swing. Eu bato uma foto do Luiz Omar, de calção, com a barriga pra fora e tal, óculos escuro, saindo da lancha na praia. Ele não vê eu bater essa foto dele. Aí eu vou pro Facebook, não tinha Instagram na época. Não tinha. Digo assim, tô preocupado? Ei, moleque... Essa foto girou muito. Aí, moleque, porra, tu já viu a merda que tu fizeste? Tirar de fora dessa foto e agora? Agora tá pra ideia, agora tá... Obrigado. Pra encerrar, realmente, agora é pra encerrar. No próximo dia 7 de dezembro, o mal vai sair do Paysandu. Aceita o novo rumo, acaba, porque a oposição foi forte e vai tirar esse pessoal de lá. Então, já que vai ter só 2 chapas, vou ter que trazer a chapa de situação pra conversar. Sim, é claro. Pra não dar direito só pra ti, né, pô? Não, claro, verdade. Tu é democrata. É bom trazer pra vender a ideia deles, tá? Beijo no coração, fui. Gente, então se for pro candidato dia 7, pode cortar. Segura aí que vai cortar antes que tudo levante. Não, dia 7, dia 7 de dezembro. Gente, obrigado. E dia 30 também agora, tá? Bolsonaro na cabeça. Olha, dia 30 já, deixa eu falar pra vocês. Eu quero dizer o seguinte: curte aí, comenta, espalhe essa entrevista. Vai ser muito top, muita gente vai estar assistindo. Vai dar confusão, mas vai ser legal. Tchau, gente, um abraço.